Como Deus é? Como o descrevemos? Quais características ou atributos ele possui? É extremamente importante para nós, cristãos, ter boas respostas para essas perguntas. Digo isso por 3 razões. Primeiro, a familiaridade com os atributos de Deus nos permite defender a coerência do teísmo. Muitas objeções contemporâneas à existência de Deus são baseadas na impossibilidade de Deus ter certos atributos. Por exemplo, o problema do mal geralmente é expresso da seguinte maneira: se Deus fosse todo bom, ele iria querer livrar o mundo do mal. E se Deus fosse todo poderoso, ele seria capaz de livrar o mundo do mal. Mas, como todos sabemos, há mal no mundo. Portanto, Deus não é realmente todo bom, ou Deus não é realmente todo poderoso. Ele não pode ter ambos esses atributos. Outro exemplo de uma objeção baseada nos atributos de Deus toma a forma de uma pergunta. Se Deus é todo-poderoso, ele pode criar uma rocha tão pesada que ele não pode levantá-la? Se ele pode, então ele não é todo-poderoso. Da mesma forma, se ele não pode, então ele não é todo-poderoso. De qualquer forma, o próprio conceito de um Deus todo-poderoso simplesmente não faz sentido. Mas se o próprio conceito de Deus é incoerente, então segue-se imediatamente que ele não existe e não pode existir. Assim, é absolutamente fundamental que o cristão seja capaz de defender a coerência do teísmo. Ou seja, que o conceito de Deus, como caracterizado por esses diversos atributos, é uma ideia coerente e, logicamente, consistente. Portanto, isso é uma parte vital da teologia filosófica. Uma segunda razão pela qual precisamos entender os atributos de Deus é que eles são determinantes para todo o sistema de pensamento cristão. Pegue, por exemplo, a doutrina da expiação. Essa doutrina afirma que, quando Cristo morreu na cruz, ele pagou a penalidade por nossos pecados. Mas observe que a expiação está diretamente conectada aos atributos morais de Deus de justiça e misericórdia. Se Deus não fosse justo, então não haveria penalidade pelo pecado. Portanto, não haveria necessidade de expiação pelos nossos pecados. E se Deus não fosse misericordioso, ele não nos permitiria escapar da punição que merecíamos pelos pecados que cometemos. Também poderíamos examinar a doutrina da providência de Deus, que sustenta que tudo o que ocorre no universo acontece sob a orientação e o controle de Deus. É essencial para a providência de Deus que ele tenha presciência dos atos livres futuros do homem. Mas algumas pessoas afirmam que Deus não pode prever tais coisas e, portanto, não é onisciente. Isso enfraquece tanto a perfeição divina quanto a doutrina da providência. Portanto, conhecer os atributos de Deus nos ajuda a entender melhor a doutrina cristã. Uma terceira razão pela qual os atributos de Deus merecem nosso tempo e atenção é que, para conhecermos Deus, precisamos conhecer sobre Deus. Nosso entendimento de quem Deus é afeta como nos relacionamos com Ele. Isso também é verdade em nossos relacionamentos humanos. Se você sabe que alguém é completamente confiável, por exemplo, você se relacionará com ele de forma diferente do que se não soubesse disso. Da mesma forma, quando você percebe que Deus é todo bom, todo conhecedor e todo poderoso, você tem mais chances de confiar sua vida a Ele. Um entendimento profundo dos atributos de Deus aprofundará nossa adoração a Deus. Por exemplo, a maioria dos cristãos concorda prontamente que Deus é todo conhecedor. Mas quando vamos mais fundo, veremos que Deus não apenas sabe tudo o que acontece, mas ele também tem conhecimento médio ou conhecimento hipotético. Ou seja, ele sabe tudo o que teria acontecido se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Além disso,
Tudo o que Deus sabe, ele sabe de forma inata. Ele não aprende, percebe ou delibera, como você e eu fazemos. É simplesmente da natureza dele conhecer todas as verdades. E isso é de enlouquecer a mente. Quanto mais entendemos sobre como Deus é, mais ficamos maravilhados com ele. Assim, temos razões poderosas para explorar os atributos de Deus. E à medida que fazemos isso, dois controles guiam nossa investigação: as Escrituras e a teologia do ser perfeito. Para os pensadores da tradição judaico-cristã, a autorrevelação de Deus nas Escrituras é nossa autoridade suprema na formulação de uma doutrina de Deus. Doutrinas contrárias ao ensinamento bíblico são teologicamente inaceitáveis. No entanto, os teólogos filosóficos passaram a valorizar que há muitas questões sobre a natureza de Deus que não são claramente respondidas nas Escrituras. Deus transcende o espaço ou preenche o espaço. Deus pode fazer o que é logicamente impossível. Deus é atemporal ou temporal. Deus é exclusivamente autoexistente e eterno, ou outros seres compartilham essas qualidades? A Bíblia não resolve essas questões. Se elas forem respondidas, a resposta deve vir da teologia filosófica, não da teologia bíblica. O pai da igreja primitiva, Agostinho, concebeu Deus como o maior ser existente. Mas essa concepção de Deus é inadequada, porque não exclui a possibilidade de que Deus seja imperfeito de várias maneiras. O maior ser existente poderia ser, por exemplo, limitado em sua bondade, conhecimento e poder. Zeus provavelmente foi concebido pelos antigos pagãos como o maior ser que existe. Mas um ser tão finito e falho dificilmente se recomenda a nós como digno de adoração. Na verdade, quando você pensa sobre isso, até mesmo o ateísmo é consistente com a existência de um ser maior no mundo. Foi o teólogo medieval Anselmo de Cantuária quem levou nossa compreensão de Deus um passo adiante, e este é um passo significativo. Ele pensava em Deus como sendo não apenas o maior ser existente. Ele via Deus como o maior ser concebível, o maior ser que poderia possivelmente existir. Pois se fosse possível conceber um ser maior do que Deus, então esse seria Deus. Portanto, necessariamente, Deus é o maior ser concebível. Essa é uma distinção importante. Isso significa que não há possibilidade de outra realidade além de Deus, a qual ele seja inferior ou subordinado. Não pode haver um destinatário mais digno da devoção do homem. Somente Deus é digno de adoração. Não há espaço para melhoria. Deus possui todas as propriedades que tornam um ser grandioso e ele as possui no grau máximo possível. É isso que queremos dizer quando dizemos que Deus é perfeito. Assim, o pensamento dos filósofos cristãos sobre os atributos de Deus tem sido guiado não apenas pelas Escrituras, mas também pela teologia do ser perfeito. Então, por um lado, as Escrituras nos informam sobre as propriedades grandiosas de Deus. Ele é imaterial, onipresente, eterno, autoexistente, onisciente e assim por diante. Por outro lado, a teologia do ser perfeito guia nosso pensamento sobre essas propriedades. Elas devem ser interpretadas e extrapoladas, de modo a construir Deus como o maior ser possível. Nos vídeos que seguem esta série, exploraremos alguns dos mais importantes atributos tradicionalmente atribuídos a Deus. Minha esperança é que este estudo o capacite a
defender melhor a coerência da ideia de Deus, esclarecer sua compreensão da doutrina cristã e aprofundar seu relacionamento pessoal com Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável.